Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Pai, nós entramos na sua presença, Jesus, agora nesse nosso momento tão especial, que é o momento onde nós buscamos a revelação da tua mensagem, Senhor. Nós pedimos que o Senhor revele aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos falar, Pai. Agora nós pedimos que o Senhor abra os corações, abra as mentes, Pai, que a partir dessa plataforma possa ir, Senhor, aos corações dos meus irmãos apenas aquilo que é a tua vontade, Senhor. Esteja sobre nós, esteja conosco, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como eu te disse antes, o fato de viver na pressão, ele já está um pouco ligado à vida, né? Não vive sob pressão apenas aqueles que não estão mais entre nós, apenas aqueles que não estão vivendo. Hoje, em todos os lugares do mundo, em todos os lugares onde nós vamos, onde nós paramos, nós estamos sendo pressionados. Nós estamos sendo pressionados de todos os lados, no trânsito, o carro de trás nos pressiona, na rua, as pessoas nos colocam pressão, no mercado de trabalho, em todos os lugares nós somos pressionados por algo ou por alguém. E o fato é que nós aprendemos a lidar com a pressão desde muito cedo. Alguns aqui um pouco mais pressionados, outros um pouco menos, alguns pressionados pelos da sua própria casa, outros pressionados por aqueles que são de fora, mas nós lidamos com a pressão dia a dia, nós lidamos com a pressão diariamente. Agora, como tornar essa pressão, é isso que eu quero tratar com você nessa noite, é como nós tornarmos essa pressão em uma força motora, sabe? Nós precisamos pegar essa pressão que o mundo coloca dentro de nós, essa pressão que nós recebemos e tornar isso em uma força para nós avançarmos, em uma força para nós continuarmos, nós formarmos isso em uma ação de tração, para que nós possamos tracionar com essa pressão que nós recebemos. Um líder, quando ele pressiona a sua equipe, ele pressiona a sua equipe com apenas um objetivo, para que a sua equipe possa produzir mais. Quem aqui é líder ou chefe de equipe sabe, você pressiona porque é pressionado por alguém e então agora você pressiona os seus para que eles possam produzir mais. E então os seus pressionam outros e então nós temos uma cadeia de pressão. E a verdade é que a pressão, ela, quando usada para o mal, ela nos amedronta, ela nos paralisa. E existem dois tipos de pessoas: aqueles que recebem essa pressão e são paralisados, aqueles que recebem essa pressão e ficam estáticos, que não conseguem se mexer mediante pressão. Sabe aquele cara que ele está fazendo alguma coisa e tu fala: e aí, cara, já está terminando? E aí, eu preciso disso? E o cara fica paralisado porque ele não sabe lidar com a pressão. Já existe aquele outro tipo de pessoa que ele precisa ser pressionado, senão ele não faz. Ele precisa ser pressionado, senão ele não executa. Ele precisa ser cobrado, senão ele não entrega. E eu quero falar com você alguns pontos específicos desse texto que nós lemos. Se você está com a sua Bíblia aí, permaneça com ela aberta. A primeira parte do versículo 8 diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Aqui Paulo está escrevendo essa carta, e então ele diz: olha, irmãos, eu não quero que vocês desconheçam a tribulação que nós sofremos, eu não quero que vocês desconheçam a pressão que nós sofremos, eu não quero que vocês desconheçam a perturbação que nós sofremos. E muitas das vezes eu e você, nós somos tentados a desconhecer a pressão que nós estamos sofrendo, a desconhecer a pressão que as pessoas estão colocando dentro de nós. E aí, quando nós desconhecemos algo, nós aprendemos a lidar com aquilo. E algumas pessoas são pressionadas negativamente, algumas pessoas são pressionadas a tomar decisões erradas, pressionadas a tomar atitudes erradas.
E aí nós aprendemos a lidar com essa pressão. E então nós fazemos com que ela se torne desconhecida para nós. Deixa eu te falar uma coisa, nós não somos chamados para aprender a lidar com aquilo que nos faz mal. Guarde isso no teu coração, por favor. Se existe um relacionamento que está te fazendo mal, na semana retrasada nós falamos sobre pessoas tóxicas. Se existe um relacionamento que te faz mal, você precisa se livrar disso. Você não pode fazer com que isso se torne algo desconhecido ou que você supere isso. Se algumas pessoas estão te fazendo mal, você não pode fazer com que isso se torne desconhecido para você. Sabe quando você vira as costas e diz, está tudo bem? E aí você começa a lidar com isso. Algo muito específico é uma dor. Às vezes nós sofremos uma dor muito forte e então para parar de doer nós desconhecemos essa dor. E então nós não damos mais lado para essa dor e aí nós focamos em outra coisa e aí nós paramos de sentir a dor. Porque tudo aquilo em que nós não focamos, nós nos tornamos desconhecidos para aquilo. E algumas pessoas estão sofrendo pressões negativas na sua vida e estão conhecendo essas pressões. Deixa eu te falar, por favor, se o Espírito Santo de Deus já está revelando no seu coração as coisas que você precisa tomar uma atitude, as coisas que você precisa tomar uma ação, tome, porque vai ser para o meu e para o seu bem. Aqui nós vemos então Paulo escrevendo na segunda parte do verso, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Algumas pressões na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo são tão grandes que nós perdemos as esperanças. Algumas pressões na nossa mente são tão grandes que nós achamos que nós não vamos conseguir e então nós perdemos as esperanças. Existe um dito popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas a verdade é que muitos de nós já estamos desesperançosos, se é que existe essa palavra. Nós já perdemos as esperanças. Você já perdeu as esperanças naquela pessoa que você tem lutado tantos dias. Você já perdeu as esperanças naquele emprego dos sonhos. Você já perdeu as esperanças, talvez, de ter a sua casa própria, ou de ter o seu carro dos sonhos, ou então de fazer aquela faculdade dos seus sonhos. Você já perdeu as esperanças, porque as pressões aqui fora são tão grandes, porque as tentações aqui fora são tão grandes, porque nós estamos sendo tão aflitos por tantas coisas que nós já perdemos as esperanças. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, todos podem perder a esperança, os únicos que não podem é a igreja de Cristo, porque a esperança está do nosso lado, sabe, porque o único que pode nos dar esperança está do nosso lado, e então se nós perdermos as esperanças, as pessoas olharão para nós e dirão, aqueles que a esperança está do lado desistiram, porque eu também não vou desistir. Posso te falar uma coisa, você é um testemunho ambulante andando na terra. A Bíblia nos chama de sal e luz, então você é um pouco de sal e um ponto de luz andando sobre a terra. E muitos de nós andamos desesperançosos naquilo que o Senhor prometeu. Porque a pressão é tão grande, porque nós estamos tão aflitos com o dia de amanhã, porque a política está tão instável, porque a economia está tão instável, porque o dólar está tão instável, porque as coisas estão tão instáveis, nós nos tornamos instáveis. Deixa eu te falar uma coisa, aquele que é a estabilidade também está do teu lado. E aí agora as pessoas não têm mais uma palavra para caminhar. E aí agora as pessoas já não sabem mais para onde olhar. Agora as pessoas não sabem mais o que fazer. Mas aquele também que é a palavra está do nosso lado. A Bíblia o chama de verbo, o verbo vivo que desceu do céu, o Filho de Deus que veio na terra para lutar por nós. A Bíblia vai dizer que ele não usurpou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas então ele se esvaziou de si mesmo, vindo em forma humana e habitou comigo e com você. Você consegue entender que agora nós temos um Deus que está habitando junto conosco? Então agora nós temos a esperança do nosso lado. Então agora nós temos a palavra do nosso lado. Então agora nós estamos caminhando com a verdade do nosso lado. E por isso nós não estamos mais aprisionados. João vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então agora nós não andamos mais como aqueles que estavam presos. Agora nós andamos como os que estão livres. Então deixa eu liberar algo sobre a sua vida, meu irmão, você pode sonhar, e se você pode sonhar, você também pode realizar, e se você pode realizar, você também pode liberar sobre a vida dos outros, porque outrora nós estávamos aprisionados e agora nós estamos livres.
Não porque nós merecemos ou porque nós somos legais, mas porque um Deus enviou o seu Filho, Emanuel, Deus conosco. Ele não é Deus conosco só no culto de domingo, só no culto de quarta. Ele não é Deus conosco só quando você está no seu quarto orando. Ele é Deus conosco todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Então, quando a pressão disser que você está sozinho, lembre-se que Emanuel está com você. Quando o mundo disser que você está sozinho, que você não pode mais contar com ninguém, lembre-se que existe um Deus, que é Deus conosco. Nós precisamos nos apegar nisso, porque nós vemos um monte de pessoas que conhecem a verdade, que já foram libertos pela verdade, andando cabisbaixo por aí, se sentindo sozinho, se sentindo aflitos, se sentindo pressionados. Pressionados sim, mas abatidos jamais. Pressionados sim, mas derrotados jamais, porque existe um Deus que luta conosco, que está conosco. Porque existe um Deus que luta por mim, que luta por você. 2 Coríntios 4:8 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Isso aqui não é uma poesia, isso aqui não são palavras bonitas, essa é a verdade do Evangelho de Deus. Por todos os lados somos pressionados, mas de maneira nenhuma abatidos. Essa é a verdade de Cristo sobre nós. No verso 9 de 2 Coríntios 1 diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Em quem nós estamos confiando? Será que nós estamos confiando em nós mesmos e nós estamos nos achando os bons o suficiente? Será que você tem confiado em algumas outras pessoas? Será que você tem confiado em você mesmo? Eu não sei em quem você tem confiado, eu sei que a palavra do Senhor nos dá uma direção. Nós mesmos precisamos confiar em Deus. Porque quando nós somos pressionados de todos os lados, só nos resta um: Deus. Porque quando nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, nós só podemos olhar para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. Agora, quando nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, nós olhamos para tantos lugares, menos para Deus. Quando nós estamos sendo pressionados de todos os lados, nós olhamos para qualquer outro lugar, menos para Deus. E quando já não existe mais lugares para olhar, então nós direcionamos os nossos olhares para Cristo. Deixa eu te falar, nós precisamos olhar para o Senhor antes de tudo. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reino diz sobre governo. Então, se você precisa que alguém cuide de você, existe um governante, existe um rei que pode cuidar de você. Justiça é a justiça de Deus. Talvez você tenha confiado na justiça dos homens e a justiça dos homens te desamparou. Talvez a justiça das pessoas te entristeceu. Talvez a justiça das pessoas te magoou. Mas nós precisamos buscar em primeiro lugar a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não nos abandona, porque a justiça de Deus não nos machuca, porque a justiça de Deus não nos entristece, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a vontade dele não nos machuca, a vontade dele não nos prejudica, a vontade dele não nos faz mal. Posso te falar uma coisa? Se existem algumas coisas que ainda estão te machucando, que ainda estão te entristecendo, que ainda estão te afastando do Senhor, essa não é a vontade de Deus. Mas agora como buscar a vontade do Senhor? Agora como fazer o que eu preciso fazer? Nós precisamos entregar as nossas aflições para o Senhor. Nós precisamos receber toda essa pressão que o mundo está nos dando. Nós precisamos dizer: Senhor, olha aqui o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito. Mas Senhor, eu sei o que o Senhor diz sobre mim. Porque eu sei o que o Senhor fala que eu sou. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós nos tornamos quem as pessoas querem que a gente seja. Porque quando você não sabe quem você é, você se torna o que a pessoa quer que você seja. Porque quando você não sabe o que você carrega aquilo que as pessoas dizem que você carrega. Porque quando você não sabe o que você precisa fazer, você faz aquilo que os outros mandam você fazer, e nem sempre o que os outros mandam a gente fazer é a vontade de Deus. Preste muita atenção
em quem nós estamos confiando. Porque às vezes nós caímos na enganação de confiarmos em nós mesmos. O texto diz isso. Nele temos depositado a nossa esperança. No versículo 10 diz assim: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, porque nele nós temos depositado a nossa esperança de que Ele continuará nos livrando. Sabe de uma coisa? Às vezes, eu e você, nós somos tentados a confiar em Deus apenas em uma parte, apenas até certo ponto, apenas até certo local, apenas até certo lugar. E então, eu confio em Deus só enquanto eu preciso de um emprego, e agora eu tenho um emprego e então eu não preciso mais de Deus. E então eu confio em Deus só quando eu preciso de alguma cura, e então eu recebi essa cura e agora eu não confio mais. E então eu confio em Deus só até receber a minha bênção e agora eu já fui abençoado. E então eu não confio mais. Nós precisamos depositar as nossas esperanças em Deus até o fim. Sabe, a vida com Deus não é somente até certo ponto, somente até certa idade, somente até certo lugar. A vida com Deus é até o fim. Quantos estão dispostos a viver até o fim? Que se levantem aqueles que estão dispostos a viver até o fim. A Bíblia diz que aquele que coloca a sua mão no arado e olha para trás não é digno. Que se levante uma igreja que coloca a mão no arado e que não olha para trás, porque sabe que Cristo está na frente. Porque sabe que a visão que nós temos para frente é muito maior do que a visão que nós temos para trás. O retrovisor do seu carro, ele é muito menor do que o para-brisa. Porque nós precisamos olhar para frente, porque o para-brisa é muito maior, então eu tenho mais visão, então eu consigo olhar para os lados, eu consigo olhar para frente, eu sei para onde eu estou indo. Eu posso estar sofrendo, eu posso estar sendo pressionado, eu posso estar aflito, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Parece que ele ainda não se levantou, parece que você ainda está sofrendo, parece que você ainda está sendo machucado, hein? Mas a minha pergunta para você é: já chegou no fim? Porque às vezes nós construímos o nosso próprio fim. Porque às vezes nós encerramos a nossa própria carreira. Porque às vezes nós largamos aquilo que o Senhor não mandou largar. E aí nós nos entristecemos porque a palavra diz que o meu Redentor se levantará, mas o meu Redentor o meu Redentor ainda não despertou. Senhor, será que o Senhor ainda olha para mim? Senhor, será que o Senhor ainda está comigo? Deixa eu liberar algo sobre a sua vida. O Senhor se levantará sobre todos nós. A justiça dEle, a vontade dEle, a graça dEle, a paz dEle. Mas para isso nós precisamos perseverar até o fim. Mas se ainda não é o fim, espere mais um pouco. Aguarde mais um pouco. Talvez ainda não seja a hora. Talvez ainda não seja o momento. Nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Porque a verdade é que, vamos ser sinceros, ninguém aqui é de aço para aguentar porrada e pressão até o final da vida. Certo ou errado? Às vezes parece que a gente vai explodir, parece que a gente vai estourar, às vezes parece que nós queremos desistir mesmo e isso passa pelas nossas cabeças todos os dias, ou você pensa que não passa pela minha cabeça desistir. Ou você pensa que não passa pela cabeça daquele que seja o maior de todos desistir. Algo que é muito engraçado, toda quarta-feira me dá vontade de desistir. Senhor, eu não tenho palavra nenhuma para levar para a tua igreja, Senhor. Aí, esses dias ainda eu brinquei com o Carioca, cara, toda quarta-feira dá vontade de chegar lá: oi igreja, boa noite, tudo bem? Nós vamos passar um filme, presta muita atenção e, sabe, não pregar, assiste um filme aí. Porque, de verdade, às vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós pensamos que não existe nada de bom em nós, e de fato não existe. Mas existe um Espírito que age dentro de nós e através de nós. Então, quando as pessoas pararem você na rua, ou no seu trabalho, ou na sua casa, para te pedir direções, para te pedir ajuda, você olha para dentro de você e pensa que você não pode ajudar, e de fato não pode, mas existe um Deus que age em você e através de você. E para isso nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Porque muitos de nós, como eu disse antes, nós recebemos essa pressão e então nós ficamos aprisionados, como se existisse uma bolha
ao nosso redor que nós não conseguimos caminhar para frente, nós não conseguimos caminhar para o lado, nem para trás nós conseguimos caminhar, nós estamos paralisados dentro dessa bolha que nós mesmos criamos para nos proteger da pressão do mundo. E então nós ficamos dentro dessa bolha perdendo muito tempo. E esses dias eu ouvi uma entrevista e o cara disse algo muito especial, e guarde isso no seu coração, sobre o tempo. Só sabe o valor de 1/1000 de segundo um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Só sabe o valor de 1 segundo alguém que conseguiu se livrar de um acidente. Só sabe o valor de 1 minuto alguém que perdeu um avião. Só sabe o valor de 1 mês uma mãe que teve um filho prematuro. Só sabe o valor de 1 ano um garoto que reprovou na escola. Tudo que nós temos é o aqui e o agora. O passado já passou e dentro dos nossos corações ficou ódio ou amor, tristeza ou alegria. O futuro é somente uma expectativa que ainda está na nossa mente. Mas o hoje é uma dádiva, é um presente de Deus. Nós precisamos valorizar cada segundo que o Senhor nos dá. Todos os dias é depositado na sua conta uma quantia de 24 horas para você viver. E o que nós estamos fazendo com essas 24 horas que o Senhor nos deu? Não estou falando aqui sobre você investir tempo de lazer, investir tempo na sua família, investir tempo em amor, porque isso não é perder tempo, isso é investimento de tempo. O que eu estou falando aqui é sobre quantas horas nós passamos no dia rolando o feed do Instagram, rolando o feed do TikTok, rolando o feed da vida das outras pessoas, enquanto o nosso próprio feed já está parado há muito tempo. Enquanto a nossa própria história já está parada há muito tempo. Há quanto tempo você não escreve a sua história? Há quanto tempo você não senta na mesa da sua casa para traçar a sua própria semana, para fazer os planos do seu próximo dia? Porque amanhã a gente acorda e a gente bota lá 2, 3, 4 vezes no modo soneca, e então a gente acorda com a cara inchada, e aí a gente vai trabalhar, e aí se der para fazer, deu, se não der, eu deixo para amanhã. Nós precisamos nos planejar, porque todos nós temos as mesmas 24 horas. Por que uma pessoa consegue revolucionar o mundo? Por que uma pessoa consegue criar uma tecnologia incrível? E eu não consigo nem escrever a minha própria história. Sendo que eu e aquela pessoa, nós temos as mesmas 24 horas. E muitas vezes aquela pessoa não tem nem o Deus que eu e você temos. O bispo diz algo muito interessante. O diabo só se assenta em cadeira que está vazia. E muitos de nós não estamos investindo tempo nos nossos filhos para se tornar grandes políticos. E muitas pessoas que não são de Deus estão tomando esses lugares. Porque nós não investimos tempo nos nossos filhos sobre tecnologia. E muitas pessoas estão desenvolvendo grandes tecnologias que não servem a Deus. Porque nós não estamos investindo tempo em nós mesmos para escrever um livro da nossa própria história, que foi uma história que o Senhor nos deu. E tem um monte de gente aí escrevendo livro com capa de palavrão, e muita gente lendo e sendo best-seller em todas as livrarias. E a minha e a sua história, que foi escrita pelo dedo de Deus, vai ser esquecida quando nós descermos à sepultura. Porque nós estamos perdendo tempo e nós não temos tempo para perder tempo. Porque tudo que nós temos é o hoje, é o aqui e é o agora. E nós estamos deixando com que a pressão desse mundo nos paralise. E nós criamos uma bolha e nós estamos dentro dessa bolha. Em nome de Jesus, essa é a noite de você furar essa bolha e romper. Eu não sei se você precisa romper na sua área profissional, na sua área sentimental. Eu não sei se você precisa romper com alguns relacionamentos. Eu não sei se você precisa romper com alguns vínculos de amizade. O que eu sei é que todos nós temos alguma área da nossa vida que nós ainda precisamos romper. Que nós ainda precisamos avançar. Porque quando chegar o dia que nós não temos mais nada para aprender, a minha oração é para que nesse dia o Senhor me leve. Porque não existe sentido de nós estarmos vivendo se nós ainda não temos algo para aprender. Porque daí nós nos tornamos pessoas mais ou menos. Porque daí nós nos tornamos pessoas medíocres. Porque aí nós nos tornamos pessoas que são mais ou menos em tudo, que são quase em tudo. Você quer ver só? Deixa eu te dar um exemplo. Tem um voluntário... Ô Rafa, chega aí. Quero mostrar uma coisa para vocês. Sabe quando nós nos tornamos pessoas mais ou menos? Presta muita atenção nisso. Quando eu chego para o Rafa e falo, oi Rafa, tudo bem? Pega assim, ó. Tudo bem, Rafa? Tudo bom? Tudo bem.
Você conhece alguém que vai te cumprimentar e pega assim? Tudo bem? Tipo, tá com nojo da minha mão, cara? Tu não quer encostar na minha mão? E aí nós nos tornamos pessoas mais ou menos no nosso jeito de cumprimentar. E aí eu vou cumprimentar e digo, tudo bem? Ou pior ainda, tudo bem? E aí nós nos tornamos mais ou menos nos nossos relacionamentos. Mas nós não somos chamados para ser mais ou menos. Nós somos chamados para dizer, e aí, Rafa, tudo bem, cara? Conta comigo. Sabe aquele cara que você vai abraçar e ele fala, e aí, cara, tudo bem? Ou, e aí, cara, tudo bem? Nós somos chamados para, e aí, cara, conta comigo, para o que você precisar. A gente está fechado junto. A gente vai sofrer junto, a gente vai morrer junto. Se for para morrer, nós vamos se abraçar e vamos morrer. A gente sempre brinca com uma coisa aqui na igreja. Tá todo mundo no mesmo barco. E se esse barco se chamar Titanic, ninguém vai pular. Porque nós vamos morrer tudo junto. Porque nós estamos fechados até o fim. Porque aquele que é o Filho de Deus não viveu mais ou menos. Ele se entregou até o fim. E ele foi até o fim. Obrigado, Rafa. Então, nos seus relacionamentos, não viva mais ou menos. Se for para fechar com alguém, cara, eu estou fechado contigo e eu não abro. Se for para cumprimentar alguém, cara, conta comigo. É na alegria, mas também é na tristeza. É na hora que tu tem grana, mas é na hora que eu também vou ter que te emprestar uma grana. Cara, conta comigo. E aí nós nos tornamos pessoas intensas. E aí todos querem estar perto de nós porque nós nos tornamos pessoas intensas. E todo mundo que é intenso em algo, todo mundo gosta de estar perto. Se conhece alguém que é intenso demais em alguma coisa, o cara é intenso demais na hora de pregar, o cara é intenso demais na hora de ministrar, o cara é intenso demais nos seus relacionamentos, e aí todo mundo gosta de estar perto dele, porque ninguém gosta de gente medíocre. Ninguém gosta de gente meia boca. Ninguém gosta de gente mais ou menos. Ninguém gosta de gente que é quase crente, que é quase cantor, que é quase um escritor. Sabe aquele tipo de gente que é quase formado? Sabe aquele tipo de gente que quase terminou? Sabe aquele tipo de gente que quase chegou no fim? O que seria de nós se aquele que veio para nos salvar fosse quase? Talvez nós seríamos quase salvos. Talvez nós seríamos quase filhos. Talvez nós seríamos quase amados. Mas porque Ele foi intenso, nós somos filhos, nós somos amados, nós somos herdeiros. E eu e você, nós precisamos ser intensos em tudo que nós fizemos, mas a pressão nos torna pessoas mais ou menos. Mas a pressão nos torna pessoas quase. E Jesus, Ele era intenso em tudo o que Ele fazia. Ele foi intenso em todo o seu ministério, e então Ele foi crucificado. Mas Ele também foi intenso naquela cruz, porque Ele chegou no ponto de dizer, Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Mas Ele também foi tão intenso na morte, que a morte não pôde contra Ele. E então Ele voltou à vida, Ele ressuscitou. Mas quando Ele ressuscita ainda mais intenso, e o mundo não podia mais com Ele. E então o Pai o leva de volta para os céus. E lá nos céus Ele é tão intenso, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele está todos os dias conosco. Mas Ele não é só intenso em amor, Ele também é intenso em cuidado, porque Ele diz que Ele está preparando um lugar, e Ele é tão intenso na preparação desse lugar, que Ele voltará. Você consegue entender alguém que é intenso em tudo que faz? Eu e você precisamos nos parecer com Jesus. Eu e você precisamos estar todos os dias mais parecidos com Jesus. Eu e você precisamos ser aqueles que são intensos, intensos no amor, intensos no relacionamento, intensos na nossa entrega. Posso te falar uma coisa? Deus não precisa de quase filhos. Deus não precisa de pessoas quase entregues. Deus não precisa de pessoas que dizem quase sim. Deus precisa de pessoas que vão até o fim. Deus precisa de pessoas que chegam até o fim. Deus precisa de pessoas que estão com Ele até o fim. E essa palavra que eu estou te falando, ela não pode ser uma palavra somente motivadora na sua vida. Sabe, Deus não quer somente nos motivar. Deus, Ele quer nos inspirar, porque alguém que é somente motivado, ele é motivado por um motivo, e quando acaba-se o motivo, acaba a motivação. Mas alguém que é inspirado, haja o que houver, aconteça o que acontecer, estejamos aonde estiver, nós somos inspirados, e uma vez inspirados, agora eu inspiro. Você consegue entender isso? Então eu não estou pregando para você uma palavra para te motivar, porque quando acabarem os meus motivos, daqui a pouco vai acabar o meu motivo, eu não vou ter mais o que te falar. E aí? E depois?
E hoje, depois das 9h30, quando acabar o nosso culto? E aí? E amanhã, quando você acordar? Será que a motivação de hoje à noite ainda vai estar no teu coração? Não podemos viver por motivação, porque quando acabarem os motivos, acabará a nossa motivação. Nós precisamos nos mover por inspiração. Então o desejo do meu coração é para que, durante esse momento todo que eu estou te falando, para que o Senhor possa te inspirar, porque eu não posso inspirar você. No máximo, eu posso te entregar algumas coisas, que através disso, o Espírito Santo de Deus injeta motivação no teu coração. Ele injeta inspiração no teu coração. Ele injeta força de vontade no teu coração. Ele injeta vontade nos teus olhos, vontade nas tuas mãos, de não só viver motivado, mas também inspirado. Nós precisamos parar de nos mover por motivação. Hoje nós vemos muitas pessoas aí no mundo que são motivadores da alma, que são apaziguadores da alma. São pessoas que nos motivam. E aí, quando acaba o nosso curso com eles, nós nos desmotivamos, porque nós só fomos motivados. Porque quando nós terminamos de ler aquele livro que parecia que iria mudar a nossa vida, nós paramos porque nós só fomos motivados. Comece a fazer as coisas na tua vida buscando inspiração e não somente um motivo. Porque os motivos acabam, e quando os motivos acabam, a inspiração continua. Os discípulos, eles não foram somente motivados por Deus, eles não foram somente motivados por Cristo, eles foram inspirados, porque quando o Senhor vai para o céu, nós vemos a partir de Atos, eles continuando a história da igreja. Nós estamos aqui porque os nossos pais na fé não foram somente motivados por alguém, eles foram inspirados por alguém. E a minha palavra para você nessa noite é que você não pode somente ser motivado por palavras, você precisa ser inspirado por essas palavras. Essas palavras precisam causar mudança dentro do teu coração, precisam causar mudança dentro de você. Nós precisamos fazer com que toda essa pressão que nós estamos recebendo, que se torne em força de tração. Guarde isso no teu coração. Toda essa pressão que nós estamos recebendo, nós precisamos fazer com que isso se torne uma força de tração na nossa vida. Todas as vezes que você receber uma pressão de algo ou de alguém, isso precisa te fazer avançar, precisa te fazer continuar, precisa fazer você não pensar em desistir, mas lembrar que você não pode desistir. Porque se Deus não desistiu de nós, por que nós desistiremos de nós mesmos? Por que nós desistiremos do próximo? Quero falar com você sobre um último ponto, e aqui eu quero encerrar essa mensagem, porque não há mais o que ser dito. Nós podemos nos parecer com dois objetos, ou duas coisas. Ou uma chaleira, quando recebe toda aquela pressão do vapor, ela... Você tem aquela... Hoje em dia todo mundo tem chaleira elétrica, quase, mas às vezes lá em casa a gente ainda usa aquela chaleira normal de botar no fogão, sabe? Quando tem muita pressão lá dentro, ela faz o que? Ela apita, porque ela precisa ser liberta daquela pressão. Sim ou não? Ela apita para que você ouça e diga, olha, eu preciso desligar a chaleira, porque senão vai explodir. A panela de pressão, ela tem uma válvula de escape. Você já viu panela de pressão explodir? Que coisa feia que é. Acaba com o fogão, acaba com o teto. Se tiver alguém perto, acaba com a pessoa também. Você já explodiu uma panela de pressão ou não? Você pode dizer que você é um sobrevivente na Terra? Porque essa pressão toda, ela precisa ser evacuada por algum lugar. Essa pressão toda, ela precisa ser liberada por algum lugar. E então você vai lá e desliga o fogo, e então a chaleira faz assim, ó. E aí a válvula da panela de pressão, os mais raízes colocam aquele garfinho embaixo, sabe? A colher, para dar aquela aliviada, e aí a panela de pressão faz assim, ó. Mas também existe uma outra coisa que faz algo um pouco diferente com a pressão que recebe. Algumas máquinas, uma locomotiva, por exemplo, toda a pressão dela, todo o vapor que ela gera, ela torna-se em força de tração para continuar. Ela se torna em força de tração para avançar, para andar mais quilômetros, para carregar mais peso, para avançar. E eu e você, nós temos essas duas opções. Ou toda essa pressão que nós estamos recebendo, nós falamos, Senhor,
por favor, Senhor, desliga o fogo da chaleira aí, senão a chaleira vai explodir, Senhor. Senhor, por favor, coloca aquele garfinho ali na válvula da panela de pressão, senão a panela de pressão vai explodir. Ou nós podemos dizer assim: em tudo eu estou sendo pressionado, em tudo eu estou sendo aflito, mas essa pressão, essa aflição vai se tornar em uma força motora para que eu possa tracionar, e quando eu estou tracionando, eu posso dizer para a galera: galera, pode pular aqui nas minhas costas, que eu estou indo para um alvo, e o meu alvo é Cristo. A igreja do Senhor precisa ser esse tipo de pessoas. As pessoas que recebem pressão, a igreja que é atacada, a igreja que é perseguida, a igreja que é mal falada, a igreja que é acusada de muitas coisas, mas a igreja que também sabe quem é, a igreja que também sabe que existe verdade, a igreja que sabe que existe um cabeça que é Cristo, a igreja que sabe que não é formada somente por paredes, um bom som, uma boa iluminação, a igreja que é formada por pessoas. Essa é a igreja que eu estou falando, essa igreja precisa fazer com que toda essa pressão se torne uma força de tração para avançar, para continuar. Porque muitos estavam a ponto de explodir, porque estavam retendo toda essa pressão e não souberam usar a pressão que receberam. E se você não desligar uma panela de pressão, ela vai explodir mesmo. Se você não desligar a chaleira, ela vai explodir mesmo. Nós precisamos, ao invés de desligar, nós precisamos recalcular, ressignificar, refazer, recomeçar. Sabe, o nosso bispo sempre fala algo muito interessante, algo muito específico. Se for preciso, pare para descansar, mas não desista. Se as pressões estão te fazendo parar, se as pressões estão te paralisando, se for preciso, pare para descansar, recalcule, repense, ressignifique algumas coisas, mas não desista, porque quando nós estamos sendo pressionados, o nosso primeiro pensamento é desistir, o nosso primeiro pensamento é abandonar, o nosso primeiro pensamento é deixar para trás, o nosso primeiro pensamento é abandonar, mas nós precisamos ressignificar, se for preciso recomeçar, mas retroceder e desistir, nós não somos chamados para isso.